Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo esse mais novo programa da Católica, do PPGD da UXAL, Resenha com os Egressos. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: fake news como estratégia de geração de um estado de exceção, melhor dizendo, permanente durante a pandemia da SARS-CoV-2. Bom, minha gente, como dito, o tema é sobre fake news e pandemia, e para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o egresso Lahiri Trajano. Lahiri, eu queria fazer algumas perguntinhas para você iniciais, eu queria que você falasse tanto para a gente como para o público. Bom, como que foi a fase preparatória da sua dissertação, por exemplo? Como que você resolveu escolher fazer mestrado em Direito? É segundo questionamento interessante. Como foi a escolha do seu tema e como que você o desenvolveu? Responde aí. Olá, Sara, tudo bom? E todo mundo que está assistindo, Lu também. Na verdade, quando eu escolhi fazer o mestrado em Direito, foi porque eu estava querendo ensinar. Eu estava querendo voltar a dar aula, no caso, ensino superior, e aí eu estava... já tinha concluído, no caso, o curso de Direito, e aí veio essa possibilidade. Eu tinha tentado na UFBA também, e aqui na Bahia é interessante que é um estado que tem muitos cursos de Direito, você tem uma população imensa, mas não tinham tantos cursos de mestrado em Direito aqui no estado. E aí a Católica veio com esse curso, sendo a Católica uma universidade de grande tradição assim na Bahia. E aí eu achei por bem assim me aventurar a fazer esse curso de mestrado. O tema, na verdade, ele me veio à cabeça alguns anos atrás. Acho que, se eu não me engano, em 2017, por aí assim. Quando eu participei de um congresso em Portugal, na Universidade de Braga, Minhos. E aí eu fui fazer uma apresentação lá e eu justamente peguei esse tema que foi fake news na época da eleição. Foi a eleição e teve muitos casos de fake news envolvendo a candidata na época, Marina Silva. Então eu fiz um artigo sobre isso e aí, quer dizer, fiz um resumo sobre isso e apresentei lá nesse congresso. De lá que surgiu o embrião de fazer de fazer o mestrado com esse tema. E aí ele foi amadurecendo. No início eu ia tratar de fake news na campanha eleitoral, muito por conta desse trabalho que eu fiz, mas que no decorrer do tempo, e essa pandemia que acabou atingindo a gente de forma inesperada, acabou que a pandemia tomou muito mais espaço do que a própria campanha eleitoral. Então, ela acabou sendo um caldo fértil de fake news, né, como é até hoje. Então, eu optei, junto com o meu orientador, o professor Jarison, a migrar da parte da política eleitoral para a questão de trabalhar sobre os efeitos das fake news durante a pandemia do SARS-CoV-2. Então, Lahiri, sobre o seu trabalho, muitos termos interessantes que tanto eu quanto o pessoal que é leigo nesse tema deve ter ficado curioso para saber o que é. Eu queria começar perguntando para você o que exatamente seria a tal da era da pós-verdade. Se nós teríamos uma era da verdade e depois a era da pós-verdade, e como é que funciona a arrumação desses conceitos? Olha só, Lu, essa é uma pergunta bem interessante, porque a palavra pós-verdade, ela está o tempo todo nos noticiários, todo mundo falando, e é aquela palavra que ninguém tem um conceito formado. É como se fosse a pós-modernidade. Sempre que a gente não sabe o que a gente coloca o termo pós antes, ou coloca o termo pós antes, para justamente dizer assim, a gente ainda está estudando, a gente está ainda tentando entender o que é isso.
E assim, muitos criticam até essa terminologia, porque, como você falou mesmo, se você admite que você tem uma era da pós-verdade, significa que existiu uma era da verdade. E aí você subentende que antes as pessoas só falassem a verdade, sendo que, na verdade, essas mentiras que hoje a gente tem contato, o que mudou delas, do passado para agora, foi justamente um mecanismo, um instrumento de propagação delas. É como se você tivesse antigamente, uma mentira, ela demorava mais para se espalhar. Hoje, instantaneamente, uma mentira pode se espalhar do Japão para o Brasil. Então, assim, hoje a forma de propagação das mentiras ela é muito mais intensa. Então, isso acaba caracterizando o período da pós-verdade. É mais os instrumentos, mas a mentira ela sempre existiu. Verdade. Uma das coisas que a gente pode ter certeza é que mentira existe desde que o mundo é mundo. Mas aqui, voltando aqui para a parte dos conceitos, achei muito interessante no seu trabalho que você comentou que lockdown foi a palavra do ano de 2020. E eu lembrei também de uma matéria que um tema que a gente tratou no primeiro semestre do mestrado, que é sobre história dos conceitos. E bom, eu não sei exatamente qual o conceito que vai ser atribuído à palavra lockdown, mas só de ouvir falar, eu tenho certeza que muita gente chega a dar um frio na espinha. E ainda sobre os conceitos, eu queria saber por que você usou o termo fake news e não notícias falsas ou mentiras. Por que a opção pelo anglicismo? Já que nós estamos falando de lockdown, fake news, queria saber qual a sua posição sobre o uso desses anglicismos. Pronto. Respondendo primeiro a parte, então, do lockdown e da aula que a gente teve a primeira aula, na verdade, que a gente teve no mestrado. É interessante porque Foucault é um dos autores que eu utilizo para o meu trabalho. E ele aborda essa questão. Então, quando ele fala a respeito da arqueologia, do saber, de outros estudos dele, ele aborda essa questão do conceito, de que o conceito ele vai mudando com o tempo. E até no mesmo período, a gente tem palavras representando várias coisas ao mesmo tempo, para várias pessoas distintas. Essa palavra lockdown, se a gente pegar como exemplo, cada prefeito tinha um conceito de lockdown. Era como se cada um quisesse ter o seu lockdown particular. Então, assim, não existia um conceito do que seria, que na verdade o lockdown é o confinamento. Mas aqui no Brasil se utilizou a palavra lockdown e praticamente a gente não fez lockdown no Brasil. No Brasil não foi feito o lockdown, porque desde quando começou a pandemia até agora, são raríssimos casos a gente teve um confinamento e sempre foi em situações pontuais. Eu me lembro de um período no Maranhão que foi feito onde as pessoas não podiam sair de suas casas, mas em geral o lockdown foi um lockdown à brasileira, como a gente costuma dizer. Foi um conceito criado aqui no Brasil para atender interesses políticos, porque os prefeitos queriam ganhar eleições, que foi perto da eleição do prefeito, e agora para a questão de eleições presidenciais e governamentais. Já em relação a fake news, por que eu utilizei o termo fake news e não notícias falsas? Na verdade, até utilizo os dois, Lu. Mas os dois termos não são os mais adequados. O termo mais adequado é desinformação. Desinformação é o termo mais utilizado hoje para representar esses tipos de anomalias comunicacionais. Por quê? Porque fake news, ele traz, por trás da palavra, um aspecto pejorativo a notícias. E aí, principalmente os repórteres, os jornalistas, eles tinham uma aversão um pouco a essa terminologia fake news, porque, segundo eles, e corretamente assim, não existe notícias falsas. Ou é notícia, ou é fake news. Mas
o que eu quero que vocês, o que é que eu quero, na verdade, o que é que eu gostaria que vocês entendessem é que minha formação anterior, ela me ajudou muito a entender essa terminologia, que eu sou biólogo, e aí, na biologia, a gente ouve muito falar sobre mimetismo, e a gente tem um exemplo que é a falsa coral e a coral verdadeira. A falsa coral não é uma coral, ela apenas está imitando, ela, na verdade, ela parece uma coral para se proteger de ataques de animais que predam ela. Fazendo uma analogia com a fake news ela não é uma notícia falsa. Ela é uma informação que ela se transveste, ela tenta parecer uma notícia. Por isso que a pessoa que propaga fake news, ela tem o cuidado de fazer com que a notícia, a informação que ela está passando, ela seja o mais parecida com uma informação jornalística. Porque se a intenção é enganar, se a intenção é ludibriar o outro, ela vai fazer com que aquela informação se pareça cada vez mais real. Então, você vê, às vezes, muitas vezes, utilizando a logotipo de um jornal de grande circulação, porque ele vai ser o fiador da confiabilidade. Por exemplo, se você pega uma notícia e tem lá o logotipo da Folha de São Paulo, a marca da Folha de São Paulo, escrito algo embaixo, você vai tender a achar que é verdade. Não é qualquer um que falou, foi a Folha de São Paulo. Quando você pega uma foto do presidente, ou uma foto de um político de conhecido, e coloca como se ele estivesse falando algo que ele não falou, ou pega uma imagem dele e modifica a imagem, botando informações que ele não falou, você está pegando aquela imagem daquele político, que a pessoa, ao olhar para ele, vai dizer, não, se ele falou isso, então deve ser verdade. Entendeu como é? Então, assim como a coral falsa, ela tenta escapar dos predadores, vestida, entre aspas, assim, parecendo uma coral verdadeira, que é venenosa, as notícias falsas tentam se passar por notícias verdadeiras, notícias reais mesmo, notícias jornalísticas. Entendi. E agora, Lahiri, a gente entra em outra questão, que seria, óbvio, fake news são um fenômeno a ser combatido, porque, afinal de contas, é uma desinformação que chega a uma proporção muito grande de pessoas e que pode chegar a prejudicar a população de alguma forma. Mas como é que fica a questão da liberdade de expressão frente ao combate às fake news? Porque, por exemplo, o então presidente Trump, que tentou se candidatar à reeleição, ele teve sua conta suspensa no Twitter, porque disseram que ele estava, enfim, propagando inverdades sobre a legitimidade do processo eleitoral dos Estados Unidos. Então, como é que fica? Quem é que diz o que é uma fake news e o que não é? Como é que fica esse choque? Rapaz, Lu, essa é a pergunta do 1 milhão. Na verdade, aquela pergunta que a gente só vai descobrir com o passar dos anos. Por quê? Aí a gente volta à questão de Foucault. E assim, dizer quem é que tem autoridade de dizer o que é verdade? Quem é que pode dizer que tal coisa é verdade ou não? Claro que a gente tem que ter o mínimo de noção do que é porque o que a gente está vivendo hoje é que não são opiniões divergentes, não são análises divergentes. As pessoas estão começando a desconstruir, inclusive, a existência de fatos. Trump foi responsável por isso, porque, inclusive, logo no início do mandato dele, ele tinha uma secretária que foi crucial nessa questão das fake news, porque ela veio trazendo quando ela foi porta-voz, né, do governo, e o pessoal questionando sobre a quantidade de pessoas que estavam numa comitiva, numa reunião de Donald Trump,
e aí ela deu uma quantidade de pessoas muito superior às que tinham. E aí, quando ela foi questionada, ela chegou e disse, não, isso são fatos alternativos, como se existisse fatos alternativos, como se houvesse, a gente hoje, a gente está acostumado muito a falar a minha verdade. Não sei se vocês já ouviram isso, mas as pessoas, às vezes, artistas, um monte de gente chega assim, a minha verdade é essa, procure a sua verdade. Por outro lado, a gente também ouve aquela contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. É a minha verdade versus essa outra colocação. Então, a complicação de hoje é porque está existindo uma relativização tão grande em torno do que é verdade e o que não é verdade, que está gerando uma confusão cognitiva, onde as pessoas acham que o que elas acham é a verdade. E que não é assim, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então é como se cada um tivesse sua verdade alternativa, sua verdade particular. Então isso tem gerado um caos muito grande. Isso tem gerado, por exemplo, a proliferação de teorias das conspirações, e atrelado à falta de transparência de muitos governos, à dificuldade de acesso à informação, isso faz com que cada vez mais pessoas acabem acreditando em falas a depender de quem está falando, ou a depender também de sua crença particular, entendeu? E por falar nessa questão de crença, eu queria também saber como é que ficaria a questão do combate às fake news frente à liberdade de culto, porque como você já disse, cada um tem a sua verdade e, enfim, quando uma informação, um fato, uma notícia, como queira, sai vem de uma pessoa que tem, enfim, prestígio no campo religioso, ela pode levar outras pessoas a irem pelo mesmo caminho que pode prejudicá-las. E aí, como é que fica essa questão da liberdade de culto e de crença frente às fake news? Pronto. Complementando até o que você... Essa pergunta tem relação com a anterior. O STF ele já decidiu, em algumas vezes, dizendo que a liberdade de expressão ela não pode ser utilizada para propagar fake news nem discurso de ódio. Isso, inclusive, foi no próprio livro de Hitler, que foi também objeto de decisão do STF. Você tem agora, recentemente, com a questão da própria pandemia e dos discursos, principalmente do presidente, em relação às urnas eletrônicas, por exemplo, entre outros. Então, a gente tem aqui alguns casos relacionados a isso. Qual é a grande questão quando você lida com a liberdade de expressão, que ela tem o seu aspecto estrito e mais amplo, que você tem, por exemplo, a liberdade de expressão, ela também é liberdade de culto, a liberdade religiosa, de você expressar a sua religião. Só que, ao mesmo tempo, você não pode expressar a sua religião com base em uma mentira, para propagar mentiras ou propagar discurso de ódio, porque aí você estaria infringindo no direito de outros, de terceiros. Então, você tem que ter um equilíbrio. E é interessante que a gente teve uma aula com o professor Paulo que era muito boa, e a gente tratava dessas questões de direitos fundamentais, e a gente discutia justamente quando um direito fundamental entra em choque com o outro. E aí a gente tem que debruçar no caso concreto para saber, por exemplo, qual é o direito fundamental que, naquele caso, ele vai ter uma relevância maior do que o outro. E isso a gente percebeu no próprio período aqui da pandemia, quando uma decisão de um ministro do STF, de abrir os templos para expressão, né, de religiosidade em plena pandemia, ele foi derrubado por a maioria da corte, que achou que, por exemplo, não, naquele momento, o direito à saúde coletiva ele é superior a esse direito de
de expressão da sua religiosidade, ao mesmo tempo que você não precisa necessariamente estar numa igreja para você cultuar ou expressar sua religiosidade. Você pode fazer isso de forma virtual, como outras coisas que ocorreram nesse período que foram adaptadas à situação que a gente vive. Então, assim, no caso concreto, você vai colocar qual é o direito que ele vai ser mais importante naquele momento. Não significa que em outro momento o mesmo direito que hoje foi limitado pelo outro direito fundamental, não limite esse. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito do caso concreto. É você analisar o caso em qual a gente está ocorrendo, no caso, essa lide, né, de dois. Perfeito. O sopesamento deve ser feito só em caso concreto. Isso. Sara, alguma colocação? Lahiri, eu tive o privilégio de ter acesso à sua dissertação, de ler a sua dissertação, e puxando o gancho aqui do que você estava conversando com o Lu, eu fiquei com uma dúvida. O que seria, efetivamente, o estado de exceção? O que é esse estado? A gente tem o estado democrático, estado isso, estado aquilo, e o estado de exceção? O que seria esse estado? Olha só, Sara. O estado de exceção é uma possibilidade jurídica prevista juridicamente lá na nossa Constituição. A Constituição brasileira ela vai trazer quais os casos onde o estado de exceção ele pode ser implantado. E é interessante que, por exemplo, tem lá o estado de sítio, o estado de defesa, tem a intervenção, você tem lá as espécies de estado de sítio. Mas a própria Constituição, ela também impõe alguns limites. Por exemplo, para estabelecer um estado de emergência, um estado de exceção, você precisa ter condições que justifique ela. Você tem que ter uma crise social, você tem que ter não necessariamente precisa ser uma crise política, por exemplo, às vezes nos Estados Unidos isso acontece quando você tem um furacão, às vezes aqui no Brasil você tem quando tem um incêndio que é descontrolado, quando você tem uma seca grave, às vezes você tem, como no caso do Rio de Janeiro, que foi em relação à segurança pública. Então, você tem algumas condições para que você estabeleça o estado de exceção. Qual é o grande problema da gente? O Brasil é uma democracia muito recente. A gente não tem muitos anos de democracia. A gente ainda está se adaptando a essa vida democrática. Ao mesmo tempo, a gente ainda traz muitos esqueletos nos armários. A gente ainda traz muita coisa ainda da ditadura. Não é à toa que, por exemplo, até hoje a gente tem a Lei de Segurança Nacional e que ela estava sendo utilizada e foi utilizada com grande intensidade nesse período. Então, o estado de exceção, quando eu falo assim, aqui no Brasil, é como se a gente vivesse um estado de exceção permanente. O tempo todo a gente tem um estado de exceção. É como se a gente... tem um incêndio descontrolado em uma região, a prefeitura decreta um estado de emergência. A questão da saúde pública agora, a questão da segurança pública. Então, seria mais uma forma de se decretar um estado de exceção permanente. Só que, ao mesmo tempo, também, ela expõe o que a gente tem de pior, que é o quê? A falta de planejamento. Porque não é a primeira pandemia que a gente tem. Não é o primeiro incêndio que a gente tem. E os governantes brasileiros, eles não têm a cultura de se planejar para problemas. Por quê? Porque, às vezes, o problema rende recursos. Porque quando você tem um estado de exceção, você flexibiliza na lei de licitação,
você recebe mais recursos. Imagine aqui, a gente está vivendo agora na pandemia, ninguém aqui está preocupado se o Estado vai gastar mais ou menos com a pandemia. Muito pelo contrário, a gente quer que gaste mais, cada vez mais, para que acabe logo a pandemia. Se tiver que pagar muito para conseguir as vacinas, a gente aceita. Mas isso, muitas vezes, a gente acaba dando margem a desvios de dinheiro. Muitas vezes a gente, como se diz assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, às vezes é uma janela de oportunidades para pessoas que não estão tão bem intencionadas. Então, o estado de exceção permanente, ela vira uma oportunidade para pessoas com interesses mais escusos. Isso eu não estou dizendo somente na questão econômica. Às vezes, pessoas que querem dar um golpe de Estado geram propositalmente um clamor social, geram uma comoção social, para que aquela comoção justifique uma determinada ação de um determinado governante. Então, a gente tem que ter cuidado, assim, não é que quando for necessário, se seja decretado um estado de sítio, seja decretado um estado de emergência, seja decretado uma intervenção, mas a banalização disso, ela acaba gerando problemas que a gente pode perceber, inclusive com um prejuízo da própria democracia. Pronto, respondido. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Baseado no que você trouxe na sua conversa com o Lu, existiria, então, uma relação necessária, e enfatizo esse necessária, entre fake news, entre estado de exceção permanente e pandemia? É como se fosse um triângulo equilátero. Seria esse o raciocínio para a gente fechar aqui de forma didática? Pronto. Sara, assim, você foi perfeita na colocação que existe sim uma relação entre elas. Como eu acabei de falar, assim, as fake news, mas aqui a gente pode abordá-las como desinformações, que é o termo mais correto, elas atendem o interesse. Se as pessoas estão propagando uma desinformação, elas têm um interesse, em tese, assim, porque você pode ter... desinformação, ela é um gênero que tem várias espécies. Uma das espécies, que é a que a gente trata aqui, são aquelas desinformações que são propositalmente difundidas. Essas atendem um interesse. E o interesse pode ser desde o interesse econômico ao interesse político ideológico. Então, você tem, por exemplo, às vezes, teve um caso que foi, por exemplo, a gripe espanhola. A gripe espanhola é interessante porque a gripe espanhola ela não se originou na Espanha. O que aconteceu foi que a Espanha, durante a guerra, ela era um país neutro. Enquanto a Europa estava em guerra, a Espanha estava neutra. E aí os jornalistas todos estavam na Espanha para cobrir a guerra. O que acontecia era que, por estarem os jornalistas na Espanha, eles tinham mais acesso à informação, enquanto que os outros países que estavam diretamente ligados à guerra sonegavam, dificultavam ou não permitiam que tivesse acesso às informações. Com isso, acabou que alguns países, porque a Espanha estava neutra, querendo tirar a Espanha da neutralidade ou atacar a Espanha por causa dessa neutralidade, começaram a propagar a ideia de que era uma gripe espanhola. E até hoje a gente fala sobre gripe espanhola. A mesma coisa se repete, por exemplo, quando você vê agora a questão da gripe gripe aviária, gripe suína, e atualmente a gente está falando sobre o SARS-CoV-2, que por muito tempo ficou sendo chamada de a
a gripe chinesa, sendo que, na verdade, a gente não tem provas de que ela foi originária da China. Ela era do meio ambiente. Existe uma tese dizendo que ela já existia no meio ambiente e que foi passada para o ser humano através de uma contaminação por alimentação do homem de animais silvestres. Então, a gente ainda não tem, vai precisar de vários estudos, um bom tempo aí para a gente saber a real origem dessa doença. Mas, por muito tempo, a OMS passou a não recomendar o uso de palavras como essa, doença de tal país, porque você acaba favorecendo o quê? Aqueles países que escondem informação. Porque se eu não quero ser visto como um país que gerou a doença, o que é que eu vou fazer? Eu vou segurar ao máximo a informação para só divulgar depois que outro país for, for descoberto primeiro. Então, isso gera um problema. Por isso que hoje você vê que substituíram, até nas variantes, você não fala mais variante indiana, variante brasileira de Manaus, você usa letras, você usa símbolos para você caracterizar as determinadas variantes. Entendeu? Entendi. E assim, essa discussão de verdade que você traz, quando você fala sobre a desinformação, como você mesmo chama a questão das fake news, isso eu tenho percebido nas discussões, eu creio que Lu também, e todos que estiverem aqui ouvindo, que isso também tem sido trazido para o âmbito das instituições do Estado, né, dos poderes que nós temos, né, da tripartição. E aí eu queria lhe trazer uma provocação. Discute-se que o STF ele tem agido, até anotei essa pergunta para ser bem preciso nas minhas colocações. Discute-se que o STF tem agido para além das funções constitucionais dele. E você, na sua dissertação, traz a abordagem de que as fake news ou a desinformação geraram um ambiente enfraquecido para as instituições estatais. Aí eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa análise, ou essa possível dicotomia, ou esse debate que está sendo trazido aí, com relação ao STF, com relação ao restante. Ok, Sara. Olha só, essa sua provocação eu vou responder com talvez uma outra. E que provocação, hein? Quem não está extrapolando seus poderes nos dias atuais? Quem é que não está extrapolando? Quem, na verdade, se conteve nesse período assim, até antes? Porque se a gente estudou na... Não é novela mexicana, né? Não tem bonzinho. Não tem bonzinho. É aquele Nós negócio... estamos em Maria do Bairro. Isso. A gente estudou que você tem a função típica e atípica de cada poder. Então, cada poder você tem lá os mecanismos de freios e contrapesos. Aí você vai para o executivo a todo momento está se valendo de medidas provisórias. Mas o que eu sinto é que eles estão abusando da atípica, todos. Isso. Não sei, na verdade, sou constitucionalista, mas o que eu sinto é que eles estão abusando da atípica fortemente. Na verdade, está todo mundo, às vezes, querendo puxar mais poder para si, né? Então, assim, você vai para o executivo se vale lá de um monte de medida provisória. Inclusive, nesse período da pandemia, o executivo se valeu disso para fazer prevalecer a sua tese de que não existia que a pandemia não era tão grave. Então, ele se valeu das medidas provisórias justamente para contra-atacar os governadores e os prefeitos que queriam fazer medidas de isolamento social, que queriam fazer, como é que se diz, o lockdown que Luísa trouxe. Então, assim, ele se valeu muito desse artifício para contra-atacar, inviabilizar algumas ações de prefeitos e governadores. Aí isso eu estou falando do executivo. Aí quando você vai para o legislativo,
o legislativo, de uma certa forma, adora um estado de exceção, porque no estado de exceção eles recebem verbas também. E aí o legislador, ele pode, na sua base, utilizar aqueles recursos para fazer funções que são, na verdade, do executivo. Então, é o legislativo pegando aquele dinheiro que ele recebe e executando funções executivas. Então, você começa, até agora mesmo, por exemplo, você está tendo a própria CPI, que está ocorrendo agora, é uma função atípica. É a função, eles estão fiscalizando, estão julgando as ações do governo federal em prol do combate à pandemia. E aí você vai para o judiciário. O judiciário, existe aquele questionamento de que existe uma politização do judiciário ou o judiciário está sendo politizado? Porque o que a gente para pensar assim, por exemplo? O legislativo está cumprindo sua função, porque a função do legislativo é elaborar as leis. Será que o legislativo está cumprindo sua função? Porque o que eu vejo é assim, quando são temas muito polêmicos, e aí Sara pode falar até bem melhor do que eu, como a questão do aborto, o que é que o legislativo faz? Como ele não quer se comprometer, porque não tem meio termo, não tem como ele falar assim, não, eu vou ficar em cima do muro para agradar gregos e troianos. Porque se o legislador ele for pró-aborto, ele vai meio que ficar mal na fita com quem é contra o aborto. Se ele fica contra o aborto, ele vai ficar mal. Então não tem um jogo de ganha-ganha. Ele só vai perder se posicionando. Então o que é que ele prefere? Ele joga para o judiciário decidir uma coisa que era para ele decidir. Mas como ele não quer entrar em polêmica para não perder capital político, o que é que ele faz? Temas polêmicos ele vai e joga para o judiciário. E com isso ele vai provocando, que o judiciário ele é obrigado a se posicionar, o judiciário é obrigado a se posicionar sobre coisas que, na verdade, não há lei. Então, ele acaba tendo que legislar. Então, na verdade, a gente está preso nesse círculo vicioso, onde todos são mocinhos e bandidos ao mesmo tempo. Todos querem mais poder e, ao mesmo tempo, quer frear o avanço do outro em sua área de poder. Então, na verdade, é uma disputa de poderes aí. Hoje, por exemplo, você está vendo essa crise, se a gente souber utilizar dela bem, a gente pode fazer com que esses limites entre os poderes fiquem mais claros, mais explícitos, até onde vai o poder de cada um, para justamente haver essa harmonia e não haver um poder mais hipertrofiado do que o outro, entendeu? Essa última fala sua que eu fiz menção aqui a falar, mas parece que foi leitura, era justamente essa minha esperança, né, que após esse período de crise não haja uma ruptura, mas sim um amadurecimento, tanto da sociedade quanto dos próprios que estão ali, né, dos políticos que estão ali gerindo esse processo. Bom, para finalizar as minhas perguntas, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta ou colocação. Baseado em tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente nessa sua fala final, você entende, você acha, você pensa que se existem ou não, mecanismos, ferramentas dentro do nosso ordenamento jurídico capazes de coibir a desinformação, as fake news, ou é necessário ainda legislar mais? Enfim, existe alguma forma de coibir ou é só assistir e se incomodar, né, vamos assim dizer? Olha só, Sarinha, eu
sou professor, né? Minha formação é de professor. E eu acredito muito na educação. Eu acho que a educação é a base, entendeu? O direito, ele é importante, mas o direito sem educação, ele não... Você não sabe o que reivindicar. Você fica à mercê de determinados grupos. Então, quando você me pergunta isso, eu digo o seguinte: talvez grande parte das soluções para o momento que a gente vive agora não esteja no direito, e sim em outros campos, como eu falei, do próprio da própria educação. A educação é um direito fundamental. E assim, e quando a gente vê numa pandemia pessoas discutindo coisas que a gente já tem há muito tempo como definições massificadas, coisas que a gente já estudou há muito tempo e que nesse momento a gente começa a colocar em questionamento. A gente tem pessoas que ainda acreditam que a Terra é plana e a gente fica... a única coisa que eu posso dizer assim é que falta mais investimento em educação. Bom, Lahiri, para a gente poder finalizar esse bloco, me responda uma coisa. Depois de tantos debates, existem ferramentas que a gente pode utilizar dentro do ordenamento jurídico capazes de realizar um enfrentamento dessa temática? Sim, Sara. Na verdade, o meu estudo ele traz justamente essas possibilidades de que o nosso ordenamento ele já possui dispositivos para isso, podendo ser aprimorados, como, por exemplo, até o fato do Brasil ter, depois da própria ditadura, ter assumido o compromisso com o direito à verdade, aquelas comissões das verdades que foram criadas, surgiu primeiro na Argentina e depois expandiram por outros países que passaram pelo período de ditadura. Você tem o próprio habeas data, que é a ferramenta que a gente pode utilizar para ter acesso a informações e corrigir determinadas informações a respeito da gente mesmo. A gente tem a Lei Geral de Proteção a Dados, que é recente. Você tem o Marco Civil da Internet. Você tem a Ação Civil Pública, que você pode acessar, solicitar informações do Estado. Você tem a Lei de Acesso a Informações. Então, a gente tem uma robustez dentro do nosso ordenamento de dispositivos que podem servir para melhor informar a população. Então, assim, fora outros que a gente tem a possibilidade de utilizar a depender do caso concreto. Então, assim, o ordenamento brasileiro ele já é rico em alguns reforços, em alguns dispositivos que podem ser utilizados para combater a desinformação. Bom, Lahiri, obrigada pelas suas considerações. Com certeza foram de grande valia. Obrigado também, viu, Sara? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão participando desse projeto, a Resenha com Egressos, agradecer aos meus colegas, Sara e Lahiri, pela presença e pela possibilidade de discutir esse tema tão importante, porque eu vou te dizer uma coisa, Lahiri, o assunto da sua monografia ainda vai render muita polêmica, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito sociológico. Afinal, ano que vem é ano de eleição, e eleição sem fake news não é eleição. É verdade, viu, Lu? Eu que agradeço por estar participando desse projeto com duas colegas de mestrado, então me honra ainda mais. E falar que você está certo. Eu acho que as fake news vieram para ficar. Eu acho que é uma preocupação que vai ser constante da gente a partir de agora, até porque a gente vive hoje na era da informação e, inclusive, numa infodemia, né? A gente recebe muitas informações, é uma epidemia de informações e hoje a gente tem que saber separar o joio do trigo.
eu ainda acredito muito que a forma da gente resolver esse problema perpassa muito pela educação. A educação, ela deve ser a mola mestra para a gente enfrentar essa questão das fake news, formando pessoas com capacidade crítica de distinguir o que é informação correta e o que não é informação, que é informação incorreta, saber aonde buscar essas informações e também cobrar das empresas de mídia que elas atentem para as questões éticas e de qualidade na passagem da informação. Então, acho que a criminalização ela deve ser a última rádio. E, assim, o direito ele é importante, mas ele chega para complementar algo que a gente tem que ter antes, como sociedade. Então, agradeço muito a presença nessa conversa com vocês, conversa com egressos, e fico aí à disposição. Olá, Riri, Lu, obrigada pela presença de vocês, obrigada por esse bate-papo, super legal, super interessante, super construtivo, e obrigada aos ouvintes, né, o que a gente pode dizer? Até a próxima, né, minha gente?